O silêncio desses espaços infinitos me apavora. Essas palavras do pensador francês Blaise Pascal, no século XVII, ilustram muito bem o cenário vivido naquele contexto. Falamos do cenário do Renascimento, onde nós temos aí a passagem do período medieval agora para o pensamento moderno. Passagem esta, por sinal, que veio marcado por uma drástica ruptura com o modelo anterior. Tão drástica que trouxe também traumas para aquele período. Todo o período anterior da Idade Média é conhecido por uma fase de estagnação, em que nós temos, principalmente na ciência, a metafísica de Aristóteles como sendo seu principal paradigma. E no cristianismo, principalmente na Igreja Católica, a principal referência teológica que deu origem ao termo conhecido como teocentrismo. Porém, a passagem de um período para o outro se deu de maneira, como já disse, muito traumática e com péssimas lembranças. Temos como exemplo disso a peste negra, que, segundo os historiadores contam, eliminou cerca de 2/3 de toda a população medieval. Seguido agora também do Renascimento, que embora seja também narrado, embora ele seja apresentado de uma forma um tanto romântica, é importante lembrar que o Renascimento foi menos tranquilo do que o que geralmente nos parece, uma vez que com a redescoberta de todas as ciências antigas, todos os conhecimentos antigos que remontam à Grécia, que remontam ao Império Romano, mas que não foram absorvidos pelo catolicismo, temos aí uma série de rupturas em relação às tradições vigentes. As descobertas trazidas por Galileu Galilei, por exemplo, reforçam ainda mais as críticas ao geocentrismo. Vale lembrar que os estudos relacionados ao geocentrismo, a Terra como centro do universo, tem início ainda no mundo antigo. Porém, o heliocentrismo é tão antigo quanto o geocentrismo. A única diferença é que ele foi melhor aceito durante a Idade Média e, a partir de vários estudos iniciados por pensadores renascentistas, o heliocentrismo reaparece em cena. Com as descobertas de Galileu, ele é então finalmente consolidado como sendo aí o sistema por excelência da ciência. Com todos esses avanços, com todas as modificações daquele período, surge um cenário de grandes incertezas, de grandes rupturas, abalando até mesmo as principais teorias, dogmas e conhecimentos existentes até então. É por isso que as palavras apresentadas aqui no início desse vídeo, o silêncio desses espaços infinitos me apavora, marca com tanta força todo esse contexto, todo esse período. René Descartes, pensador francês, considerado para muitos como o pai do racionalismo moderno, é aquele que aparece em cena como sendo o principal responsável agora por iniciar uma nova forma de abordagem, uma vez que ele lança para nós o problema do método. Método, nós chamamos aqui de um conjunto de procedimentos seguros, que tem por objetivo chegar a um objetivo final, que é a obtenção do conhecimento. Diferencie-se agora o conhecimento metódico do conhecimento espontâneo, que nós também podemos chamar aqui simplesmente de senso comum. Espontâneo é aquele conhecimento construído no próprio dia a dia, de maneira gradativa, com a própria experiência de vida, porém sem critérios, sem mesmo um conjunto de procedimentos criteriosamente adotados. Por ser um conhecimento não refletido, é também um conhecimento que, embora fundamental, também tem as suas fragilidades. Por outro lado, o conhecimento metódico, isto é, aquele que é construído a partir da observação de um método, é um conhecimento mais seguro, uma vez que ele é construído a partir de critérios, a partir de rigorosidades, a partir de estratégias adotadas. E é exatamente essa a grandiosidade de Descartes dentro desse contexto, a elaboração do método. Para Descartes, no entanto, diferente dos pensadores empiristas, que é aqueles que acabaram duelando com o racionalismo cartesiano durante todo o século XVII, o método cartesiano tem início na dúvida. E olha que interessante, dúvida essa que no conhecimento espontâneo tende a ser evitada. Uma característica nossa de seres humanos, pelo menos no dia a dia, no cotidiano, quando partimos por um conhecimento que não é muito refletido, é evitar a dúvida a qualquer custo. Ao passo que, para Descartes, a dúvida é exatamente o ponto de partida necessário
para a obtenção de um conhecimento seguro. E como é que nós fazemos isso? Todo conhecimento tem origem na dúvida. E para isso nós temos alguns critérios adotados por Descartes. O primeiro critério é o seguinte: critério da evidência. Evidência é aquilo que é óbvio por si mesmo. Óbvio. Evidente é tudo aquilo que é tão claro e tão distinto que mesmo naquelas condições em que eu possa simular ou mesmo forçar possíveis dúvidas existentes, ainda assim eu não consigo duvidar, haja vista a tamanha clareza presente nessa ideia. É por isso que se chamamos de evidência. Para Descartes, só podemos aceitar como verdadeiro aquilo que é claro, distinto por si mesmo. Porém, a única maneira que eu tenho de chegar à clareza de distinção é esgotando anteriormente todas as possibilidades de dúvidas existentes. A questão aqui está no seguinte: diante de uma ideia, diante de um conceito, quais são as possibilidades reais de se colocar este objeto em dúvida? Enquanto essas possibilidades existem, não podemos adotar esse conceito, essa ideia, como algo claro e distinto, uma vez que a possibilidade de dúvida nos aponta que ela não está ainda tão clara o suficiente para ser aceita como uma verdade. Se a possibilidade de dúvida ainda existe e permanece, significa que essa dúvida precisa ser explorada, ela precisa ser esgotada, até mesmo nos seus mais íntimos detalhes, justamente para que, esgotadas as dúvidas, superadas todas elas, aí sim nós temos o critério da evidência. Evidência essa que é a primeira das 4 regras adotadas pelo método cartesiano. Evidência: não tomar como verdadeiro aquilo que não for claro e distinto por si mesmo. Se para mim ainda não é claro e distinto, então eu devo, pelo menos num primeiro momento, aceitar essa ideia como sendo falsa. Porque aceitando ela como falsa, eu posso agora submetê-la a um exame rigoroso. Nós temos então um segundo método, uma segunda regra agora, que é a regra da fragmentação ou também da análise. A regra da fragmentação ou da análise é aquela que nos permite, com maior eficácia, examinar o critério da evidência. E o que significa exatamente isso? Diante de um conceito amplo, abstrato, diante de uma compreensão que, pelo menos no primeiro momento, parece ser muito ampla, o critério da análise ou da fragmentação consiste para nós em dividir o problema em quantas partes forem possíveis. Diante de um problema maior, eu posso fragmentá-lo, eu posso dividi-lo, separá-lo, problemas menores. Uma vez que eu tenho problemas menores identificados, separados, eles podem ser individualmente analisados e solucionados por partes, que é o que consiste na terceira regra do método cartesiano, a regra da ordem, também conhecido como síntese ou simplesmente ordenação. Se eu tenho um conceito amplo, genérico, abstrato, difícil de ser compreendido no primeiro momento, eu posso fragmentá-lo, posso dividi-lo, separá-lo em unidades menores. Essa é a regra da análise. Uma vez que eu separei, tenho vários problemas menores, esses problemas podem ser solucionados individualmente dentro de uma ordem estabelecida, dentro de uma forma organizada, segundo um critério. E que critério é esse? Se eu tenho problemas menores, é melhor eu começar pelo mais simples e, à medida que eu vou solucionando os problemas mais simples, vou caminhando em direção aos problemas mais complexos, aqueles que são dotados de maior complexidade. E a regra aqui é legal, porque à medida que eu vou solucionando, começando pelos problemas mais simples e caminhando em direção àquilo que é mais complexo, o complexo também se torna simples. Por fim, uma vez que eu solucionei eu segui essas 3 regrinhas anteriores, eu tenho agora uma 4ª regrinha, que é a regra da revisão. É aquela que me permite repassar por todos os procedimentos executados até esse momento e, passando por eles, verificar se eu não cometi em algum momento, em alguma etapa,
alguma espécie de omissão, se eu não deixei nada para trás, ou se dentro daquilo que eu fiz, se nada passou batido ou equivocado. Vale lembrar que quando falamos sobre o pensamento cartesiano, o objetivo aqui não é chegar ao provável, e sim chegar ao exato. Descartes é também matemático. Você deve se lembrar do plano cartesiano, bastante conhecido e empregado no nosso dia a dia. Cartesiano vem de Cartesius no latim, que é justamente o sobrenome de Descartes. Ele é o criador do plano cartesiano, que tem por objetivo, por meio de dados e coordenadas, alcançar para nós resultados exatos. É justamente essa exatidão, essa segurança fornecida pelo plano cartesiano que garante para nós aquela segurança que não existia durante todo o conhecimento medieval. Talvez seja por isso que Descartes seja considerado como o pai do racionalismo moderno. E essa busca pela exatidão, essa busca pela segurança, pelo conhecimento que não está sujeito a falhas, tem origem na chamada dúvida metódica. Você deve se perguntar, mas o que vem a ser a dúvida metódica? Dúvida metódica é a dúvida submetida a um método, a um conjunto de critérios. É diferente da dúvida espontânea do dia a dia, que acontece de uma forma, digamos, natural, porém imprevisível, instável e oscilante. Observe que aquelas dúvidas que surgem para nós no dia a dia, que tendem a aparecer para nós no nosso cotidiano, são dúvidas das quais nós não temos muitos controles, uma vez que elas aparecem do nada e muitas vezes desaparecem com a mesma velocidade com que surgiram. É por isso que nós não temos muito controle sobre elas. A dúvida metódica, ao contrário, é aquela dúvida planejada, submetida a critérios rigorosos, visando aquilo que eu disse no começo do vídeo. Toda verdade se dá a partir do instante em que o seu entendimento é claro e distinto. Porém, a sua clareza e distinção só são possíveis de serem pensadas se elas se derem a partir do instante em que a dúvida já não é mais possível. Eu só posso saber se a dúvida é possível ou não se eu pensar a dúvida, se eu estabelecer a dúvida no conceito. Se eu estabelecer a dúvida e a dúvida for possível de ser pensada, significa que o critério de clareza e distinção ainda não foi alcançado. É nisso que consiste a dúvida metódica. Metódica, porque ela também é uma dúvida que acontece passo a passo. O exame daquelas 4 regras do método cartesiano que eu citei agora há pouco, evidência, análise ou fragmentação, enumeração, ordem ou simplesmente síntese, e por fim, a revisão, são as 4 regras que caminham, fazem com que a dúvida seja examinada passo a passo, uma coisa de cada vez. E à medida que a dúvida seja examinada passo a passo, uma coisa de cada vez, algo extraordinário pode acontecer. Das duas, uma. Ou o critério da evidência é finalmente alcançado, ou, na segunda hipótese, a dúvida se torna ainda mais evidente. Se a dúvida se torna ainda mais evidente, chegamos então a um segundo passo, mas que isso será abordado no próximo vídeo, que é a chamada dúvida hiperbólica, que é aquela dúvida exagerada, obstinada, absurda. É aquela dúvida em que eu posso chegar ao ponto de acreditar que eu já não existo mais. Mas isso nós vamos abordar no próximo material. Para hoje, por hora, nós temos aqui então o entendimento da dúvida metódica. Valeu, tchau!